eu queria entrar num assunto especial que, assim, tá bom, Luciano, entendi tudo, entendemos como entrar, entendemos como funciona a categoria de base, mas por que realmente é tão importante entrar, né? E aí são diversos fatores, pessoal, que vocês têm que entender. E eu vou falar o primeiro deles. Primeira questão da importância do seu filho entrar na categoria de base, é claro, é o básico, porque se não tiver na categoria de base, não vai subir profissional, porque é a partir dela que você vira profissional. Mas tem muitas outras coisas que envolvem uma categoria de base que podem ajudar. Acho que a principal delas é a questão da competitividade, né, e da responsabilidade. Uma vez que o menino está inserido numa categoria de base, ele começa a entender como o futebol funciona. Ele se acostuma, tem a rotina de treinamentos diários, que é cobrada, né? E aí, diferente de uma escolinha onde o pai paga e se o menino um dia falar, não quero treinar, não vai, na categoria de base ele não tem essa opção. Ele tem que treinar. Então, durante a vida vai ter dia que ele fala, meu, nossa, hoje eu estou muito cansado, hoje é um dia muito triste, estou muito chateado, aconteceu alguma coisa na família, com a namoradinha, o que for. Azar seu, azar teu. Vai treinar, tem que treinar, é sua responsabilidade. Na escolinha, não. Ele fala, não vou. Então, ele já Só uma pausa. Ale, aproveita que amanhã tem live com o Zete. É pra gente, hein? Quero que você salve meu time lá no interno. Isso aí. Obrigado, Ale. Tem bastante goleiro aqui, Ale, também. Você pode depois contribuir com a gente. E aí, falando aqui, só continuando, né, o que eu tava falando, gera uma responsabilidade que o atleta começa a ter quando entra na categoria de base. E é necessário. Poxa, mas são meninos tão novos. Que pena, sim, infelizmente, mas é assim que funciona. Se não gerar essa responsabilidade quando ele é novo, depois, quando tiver 18 anos, é isso que a gente falou. Quer gerar com 18 anos? Tarde demais para o futebol. Infelizmente, não dá. Tem que gerar quando novo e tem que ter o auxílio dos pais nesse momento para saber ponderar essa responsabilidade e ajudar também. E tem uma frase também que é assim, que é mais ou menos nesse sentido, né? Que às vezes o menino não está afim de ir, mas ter que ir, né? Não espere estar motivado todos os dias para fazerem as coisas acontecerem, né? Vão existir dias que você não vai estar motivado. Então, a disciplina, ela conta muito mais alto do que, em certos momentos, as motivações. Então, no futebol, esse é o diferencial, né? A questão da disciplina e da resiliência todos os dias que você precisa estar pronto para fazer aquilo que você gosta, né? Ou deseja para você no futuro. Exatamente. E aí, até dando um ponto, né, nisso que você falou, e uma ênfase bacana, que assim, também, outro fator importante, né? De entrar na categoria de base é a questão da competitividade da concorrência, né? Então, o atleta, ele se força a evoluir dia após dia por dois cenários. Primeiro, porque ele está rodeado dos melhores. Quem está na base são os melhores, né? Então, ele vai estar sempre com os melhores. Então, se eu sou goleiro, o Tadeu é goleiro, e o Tadeu é melhor do que eu tenho que treinar muito para chegar no nível do Tadeu, né? E se eu sou melhor que o Tadeu está treinando muito, e eu estou percebendo que ele está chegando no meu nível, então eu tenho que treinar mais para subir, para o Tadeu não me alcançar e não perder minha posição. Então, isso aí gera dentro da categoria de base que o atleta precisa toda hora constantemente estar treinando, evoluindo. Isso faz com que ele cresça como profissional, né? É aquilo que a gente fala de amarrar a cenoura aqui no rabo do coelho, né? Para ele ficar correndo, né? Ficar girando atrás dela, né? Que você coloca uma vara e coloca ela aqui na frente, ele vai sempre correr. A mesma coisa na categoria de base. Você vai estar colocando a cenoura à frente do seu filho e seu filho vai ter que estar correndo atrás da cenoura o tempo todo. E assim ele vai evoluir, né? Diferente de você pegar a cenoura picadinha e dar uma boquinha para ele e falar, pode comer. Não, ele não vai se esforçar, né? Então tem essa questão também, porque assim, de tempos em tempos tem dispensa nas categorias de base. Toda semana ele vê meninos chegando para avaliação, então ele fala, meu, não é só briga por posição com o Tadeu. O Thiago tá tentando entrar aqui no time. Se o Thiago for melhor que eu, ele vai derrubar eu e o Tadeu. Não, então eu tenho que treinar muito. O Thiago não vai nunca tomar meu espaço. Não vou abrir a chance para o Thiago vir aqui, não. Então, a categoria de base, ela traz tudo isso para um atleta, né? E aí, independente de quando ele entrar. E aí entra uma outra questão. Qual que é a melhor idade, Thiago, para entrar numa categoria de base? A gente falou, né? Mais cedo se torna mais fácil, né? Porque você entrando num momento, numa categoria de base que você é novo, não tem aquelas rotinas de treinamentos, né? Já iniciada há bastante tempo, né? Geralmente os meninos mais novos, eles vieram de escolinhas, projetos, futebol de salão, né? E não é uma rotina de treino que se torna diária, né? Uma dedicação diária, porque a gente sempre fala, né? O treinamento a evolução vem na base do treinamento, né? Então a partir do momento que você treina diariamente ou numa rotina maior de treinamento, você está em constante evolução, né? Lógico, existem atletas que em um determinado momento chegaram no ápice dele e com 14 anos já acabam estagnando, mas um menino que está sempre praticando, evoluindo, ele vai estar realmente na frente de outros atletas que não estão treinando com rotina. E também pela questão, né, que eu falei, né, as principais categorias, as primeiras categorias, elas visam muito a questão de habilidades motora e parte técnica.
No momento que começa a avançar as categorias, vão envolvendo outras questões mais, que é a questão de competitividade, questões de condicionamento físico, questões mentais, com outras tantas questões, né, que se tornam cada vez mais difícil para um atleta entrar numa categoria de base com faixas maiores de idade. Legal, bem pontuado, Ti. E aí, só uma pergunta, vai. O pessoal de casa fala, tá bom, Thiago, mas o que é cedo para você? Cedo é 5 anos, 3 anos? Cedo é 12 anos, 14? Não, no início, né, a gente sempre fala, né, que o menino precisa viver as melhores sensações do futebol, né, ter o prazer de gostar, ser estimulado, né, vivenciar mais de um esporte, né, porque isso é muito importante. No momento que os familiares escolhem as escolinhas, os projetos, né, que eles vão ser inseridos, eles precisam ter em mente que aquele projeto, aquela escolinha, eles vão passar os mesmos valores que os familiares passam em casa, né? Mesma forma de pensar, o respeito, a hierarquia, a disciplina para os meninos. E aí, entrar numa categoria de base cedo, eu imagino que seja ali a partir dos seus 11, 12, 13 anos de idade, que é quando tem as primeiras categorias. E isso é entrar numa categoria de base no momento cedo, né? Exatamente. Aí, antes disso... até existem, né? Até existe sub-9 em alguns lugares, começa no futsal, sim, né? Sim, mas o sub-9 ele ainda está muito próximo de uma escolinha, de um projeto, né? Mas no momento que se torna sub-15, sub-17, aí esse projeto ele se torna muito distante de uma categoria de base, né? Essa escolinha, esse projeto se torna muito distante de uma categoria de base. Antes dessas idades, né? Que o Thiago falou para chegar na base. Futebol tem que ser mais lúdico, né, para essas crianças. Não adianta você cobrar muito desempenho, sabe, que ele vença tudo. Não, deixa o menino jogar, tem que ser lúdico. Ontem mesmo o Edmilson falou bastante isso, né, deixa o menino se divertir, né, deixa ele brincar, né, seria um negócio prazeroso, porque a rotina depois ela te cansa, né, te cansa, é massacrante, cara.